Começando mais um podcast Me Casa, e hoje o assunto é aquele assunto que todo mundo gosta. Quem incorpora, quem é construtor, arquiteto, engenheiro, adora ouvir. Que é a incorporação imobiliária, construir para vender, e lá em Balneário Camboriú. Mas antes de falar sobre isso e mostrar o convidado que a gente tem aqui hoje, eu queria dar uma boa tarde, bom dia, boa noite aqui para o nosso CEO da Nobox, que está aqui com hoje, participando pela primeira vez, senhor Guilherme Mioto. Beleza, galera? Beleza? Obrigado, prazer participar com vocês aí. A gente sempre está no backstage ali acompanhando e admirando o trabalho que vocês estão fazendo e, enfim, prazer participar com vocês aqui hoje. Isso aí, conto com você para mais vezes aí para a gente falar de negócios, falar de oportunidades no mercado de eventos, de marketing, de tudo mais, viu? Vambora. Bora lá. A gente negocia o cachê por pacote. Hoje foi um só, mas a gente faz Isso um pacote e vai tranquilo. E vou vir aqui pedir para você continuar patrocinando a gente, né? Vamos nessa. Queria dar boa noite também para Rodrigo Macedo, nosso head de marketing da GD, host do podcast, e a barbinha feitinha na régua do podcast. Tudo certo aqui, ó. Hoje a gente trouxe Sextou, né? o Gui, porque o cara ele tem tanto dinheiro na conta, velho, que a gente falou que o Gui vai vir um cara de construir pra vender. Participa lá pra ver se você não solta uma grana na nossa mão que a gente faz pra você. Então, Na verdade, eu vim por causa do financiamento, que eu tô precisando de dinheiro. Não, mas é isso aí. Prazer, pessoal. Estamos aqui hoje com o engenheiro Léo Ribeiro, né? Isso aí, Léo Ribeiro. Incorporador, constrói casa para vender, manja muito do mercado imobiliário de Balneário e ele começou do zero, que eu acho que muita gente busca conhecer a história e o passo a passo de uma pessoa que veio do zero e conseguiu construir sua trajetória ali no mercado imobiliário, que muita gente acha que é um mercado difícil de entrar, que precisa de muita grana para começar, você precisa de alguém para te empurrar, e hoje a gente está aqui também para te perguntar sobre isso, como você fez isso para chegar aqui hoje. Então seja muito bem-vindo aí, Léo. Muito obrigado, Rodrigo, e realmente esse é um paradigma que precisa ser quebrado, porque as pessoas podem começar no mercado imobiliário com poucos recursos próprios, até sem recursos próprios, e poder prosperar, e crescer, e alavancar seus negócios. Então, acho que vai ser um bate-papo muito bacana para a gente mostrar como que as pessoas podem fazer isso, independente de qual mercado elas estejam. E muita gente acha que não é possível, né? Você recebe muita gente assim lá na sua página? A maioria, porque estão acostumadas a, poxa, eu tenho que trabalhar das 8 às 6 numa empresa, né? Tenho que ganhar aquele salário que sempre foi imposto pela sociedade, porque os meus pais fizeram isso, porque os meus avós fizeram isso, e essa pessoa não acredita nela mesma, que, poxa, ela pode empreender, não necessariamente full-time no mercado imobiliário, mas como uma forma de renda extra e construir algo de fato na vida dela. Até porque o mercado mudou muito, né, cara? O mercado de antigamente imobiliário é totalmente diferente de hoje em dia, né? De alguns anos para cá. Muito. Você vem democratizando cada vez mais, né? O acesso o conhecimento também, verdade, né? Verdade. Sempre foi muito, né, eu recebo também muito comentário assim, se fosse tão bom, por que você está ensinando? Né? Porque você não guarda para você e fica aí ganhando milhares de reais. E essa é uma pergunta legítima, faz sentido, né? Poxa, mas se é bom mesmo, por que você está aqui gastando tempo ensinando? Mas as pessoas, tem gente que gosta de ensinar, e quem gosta de ensinar, poxa, consegue proporcionar a outras pessoas um caminho para que elas possam... É quase que natural, né? Ensinar, né? Na verdade, eu acho que ensinar também tem aquela questão. Quanto mais pessoas estão fazendo, mais linhas de crédito vão sair, mais facilidades vão ser criadas, mais empresas vão surgir para facilitar isso. Vai subindo, o mercado vai ficar mais conhecido, vai ter mais pessoas querendo comprar e entrar nesse mercado. Então, o caminho da educação é um caminho que, quando você descobre, ele não tem volta. Né? Então, ele cria muitas oportunidades. E a gente começou também fazendo isso com o podcast, e a gente percebe, eu isso nos bastidores, o quanto isso eleva, né? O quanto as pessoas... O mercado da construção em si, ele ainda é muito antigo, muito tradicional, as pessoas não se especializam, se forma ali, beleza, o engenheiro se forma, o arquiteto se forma, mas dali para baixo não tem formação nenhuma. Né? E esse cara que está fazendo isso, vai falar de um pedreiro que está construindo, sabe fazer a casa e tudo mais, ele não consegue enxergar que ele pode ser um incorporador. Olha, e tem muitos do mercado, ao menos eu vejo muitos eu vou fazer um contraponto com o que você disse. Muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitas pessoas do mercado, essas pessoas acham que elas não podem incorporar. Exatamente. Porque tem pedreiros que trabalham com a gente, que ganham por medição 10, 12 mil reais por mês, compraram terreninho, construíram umas kitnet ou umas salinhas comerciais, estão alugando, estão com 6 mil, 8 mil, 10 mil de renda passiva.
lá na minha região. Isso acontece no Brasil todo. E também constroem para vender. Porque eles, poxa, sabem construir do início ao fim, então, né? Sabem como guardar um dinheirinho e vão fazer. O engenheiro também, ele é muito moldado durante a faculdade a executar uma função mesmo, e não empreender, né? E não tomar um risco. Então, tudo que se aprende na engenharia é para você mitigar riscos, né? Sim. Você aprende a construir uma casa para não cair. Você aprende a economizar para evitar um probleminha ali. Então, o cara ele já sai da universidade totalmente com a mente travada, né? Sim. Eu acho que são dois aspectos interessantes nisso, cara, que é muito cultural brasileiro, assim, né? Tipo, primeiro é o que você falou agora, que é o lance do empreendedorismo, né? Isso, na verdade, em toda profissão é muito problemático, vamos dizer assim. Você vai na faculdade de administração, o que mais se forma é funcionário de banco ou de consultoria. É que assim, Guilherme, a faculdade ela foi feita para isso, Exato. Né? Ela foi feita para fornecer mão de obra qualificada para o mercado. E aí entra a importância dessa educação empreendedora, adicional, né? Vamos dizer assim, né? Essa Até especialização. Porque isso, porque os professores também, eles provavelmente não empreendem, né? Então, eles sabem muito específico lá de concreto, de estradas, de estruturas, mas eles não sabem como precificar, né? Não é ensinado na engenharia como que você precifica um laudo que você vai fazer de engenharia, um projeto. Como vende. Ou como vende. Como é que mostra pro mercado isso? Né? Aí saiu os engenheiros, R$2.000, porque não sabe lidar com essa situação. O cara sabe fazer o laudo, mas ele não sabe lidar com a negociação, né? Agora tem um negócio interessante também, cara, que é o segundo ponto que eu tava dizendo, que é o seguinte, eu vejo... A gente vê muito isso no esporte, por exemplo, né? Você pega o americano, o cara, ele procura mudar as coisas pelo jogo, né? Então, assim, você pega a NBA, o cara quer melhorar o game, todo mundo fala, né? Sim. The game. E o Brasil não. O Brasil, o cara quer derrubar o outro o tempo todo. Isso que tá começando a mudar também, né? Acho que iniciativas de conteúdo e coisas assim, em todos os mercados, né? Você pega o esporte, a construção, o mercado moveleiro, o mercado de entretenimento, de marketing, enfim. Essa democratização do conteúdo também, através da internet, é muito maneira, porque eu acho que traz a aceleração para esse processo, né, Acelera muito. Porque essa cultura estava enraizada no nosso passado e isso está mudando muito cada vez mais rápido, né? Sim. Foi isso que você usou aí, Léo, para trazer essa pegada de educação para o teu negócio? Como é que você começou essa... Eu fui professor de informática desde os meus 14 anos, desde os meus 17 anos, aliás, antes mesmo de me formar quase no ensino médio. Então, eu entrei, estava distribuindo currículo para conseguir meu primeiro emprego. Aí tinha uma menina lá abordando para vender um curso da Microlinks. E aí eu falei assim, já estou formado em informática, né? Fiz um curso técnico de informática no Senai. Ela falou, então vem aqui. Daí fui lá, entrei como potencial lead para ser um aluno e saí como professor. E comecei a dar aula, cara. Comecei a dar aula na Microlinks, 17 anos de idade. Cara. E adorei, nossa, eu ficava assim, eu olhava o pessoal, tava todo mundo prestando atenção, eu dava pra dar risada, mas aí, cara, o que vocês estão prestando atenção, moleque, aqui? Tinha senhorinha de 84 anos, tinha uma senhorinha de 84 anos aprendendo a usar computador, isso em 2010, 2011. Então isso, cara, me desbloqueou um negócio interno, assim, porque, poxa, era muito legal ensinar. Sim. Né? Mas daí depois eu passei anos sem estar novamente na sala de aula, e aí... com a vinda da internet, né, com esse mercado que realmente abriu, eu pensei, poxa, vou compartilhar o que eu estou fazendo aqui na Domus, na minha empresa, construindo para vender, porque obrigatoriamente eu vou ter que ser melhor. Eu vou ter que aprender mais, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me esforçar mais, porque os caras vão fazer pergunta para mim, eu vou ter que responder. Você vai ter cada vez mais pessoas admirando o teu trabalho, indo fazer contigo, te enxergando como referência. Isso. Isso é maneiro. Pelo um efeito colateral dessa exposição é a vinda de novos investidores, então o pessoal vem. Teve um especificamente que eu não me esqueço, ainda está investindo comigo, ele falou assim, Léo, eu vi que numa aula sua você falou que vai fazer mais uma casa, que a cota é R$200 mil, que o retorno vai ser em torno de 30% em 18 meses, líquido na minha conta. Gostei de tudo, me manda o contrato e que eu vou fazer contigo. Foi bem assim. Legal. Eu nunca Pix, né? Eu nunca vi o rosto dele na frente. Eu nunca
ouvi um áudio dele, ele só mandou isso escrito. Olha que maneiro. Mandou o documento pra mim, preenchi o contrato e depositou R$200 mil. Eu pensei, caramba, velho, o cara nunca me viu na frente. Isso é credibilidade que você tá passando pro teu trabalho, cara. Manda o meu contato pra ele também, velho. Vai que surgiu. Não sei, velho. Até porque vocês agora vão incorporar, né? Eu tô aqui no meio de incorporadores aqui, daqui a pouco ele já vai se tornar um sócio de vocês aí. Boa. Mas, antes da gente entrar um pouco na sua história, pra entender como que você fez pra chegar até aqui, conta um pouco do que você faz hoje. Você constrói casas para vender, você incorpora e abre cotas para quem quer investir também. Sim. É qualquer pessoa, são só investidores? Conta aí um pouco do que você faz hoje. Eu construo casas para vender de alto padrão em Balneário Camboriú. Especializei nesse mercado, que como eu fui corretor de imóveis, eu entendi o mercado de alto padrão de lá e vi uma oportunidade de negócio. Viabilizei a primeira casa com R$5 mil emprestados e assim fui estruturando o negócio. E hoje eu continuo construindo casas de alto padrão com investidores, com financiamento e com recursos próprios. Eu utilizo todas as estratégias do mercado, só não a agiota por enquanto. Mas o restante todos. Nem deve dar dinheiro, eu acho, né? Construir casa de alto padrão em Balneário. Não deve. Olha, cara, eu vou te dizer que onde deve estar mais dando dinheiro é a região do agro. Tá? Porque é uma questão de oferta e demanda. É uma questão de oferta e demanda. Então, o agro tá o agro em que sentido, assim, você diz? Terreno, loteamento, arrendamento? Não. Toda a região que está exportando soja ou qualquer outro onde mora a galera do agro, né? Onde mora a galera do agro, tem alunos meus que estão em cidade de menos de 15 mil habitantes, que tem casa sendo construída lá, não que ele está vendendo, mas sendo construída por proprietário de fazendas de 7, 8 milhões de reais. Caraca. Por quê? Porque o pessoal tá com muita grana. E o terreno é barato, né? O terreno é barato. Não é desenvolvida nessa linha. E aí, como que faz? Precisa de mais mão de obra nessa região, porque o agro está explodindo, então logística vai para lá, tudo vai crescendo ao redor, só que as pessoas precisam morar. Então precisa de mais casas, mais apartamentos. Mas não dá tempo de a pessoa, poxa, vou ser transferido para aquela cidade, vou construir minha casa, e aí depois eu vou morar lá. Não, eu preciso comprar agora a casa. Então, uma demanda muito grande por imóveis prontos nessas regiões, e a demanda alta e oferta baixa, o que é leilão, aumenta o preço. Balneário, eu acho que é a cidade mais quente, não é? Do Brasil agora, ou não é? Que cidade que deve estar que assim? está mais bombando no mercado imobiliário? Agora, de um ano para cá, ela realmente disparou, porque não tem um limite, né, de altura da edificação. Então, isso proporciona empreendimentos incríveis, né? O próximo que vai ser construído, 154 pavimentos. Então, esse é o que saiu uma matéria que é da Van e que vai ser o maior prédio o quê? É o maior residencial do mundo. O maior residencial do mundo. O maior residencial do mundo. O cara da Van, ele é fogo, né, velho? Certeza que ele vai botar um bracinho no prédio só pra deixar, fazer uma estátua da Liberdade lá em cima. Não é possível, velho. Mas enquanto você fica olhando a estátua dele nas lojas, o cara tá lotado de empreendimento, tá? Não, ele já é um dos maiores investidores do mercado imobiliário da região. Sim, lá, né? sim. Não é o primeiro. E aí você percebe o quanto que essa estratégia que eu comecei lá atrás, obviamente que é o mercado todo faz, eu não inventei isso aí, mas que viabilizou minha primeira casa e que pode viabilizar de qualquer um, que é trabalhar em parceria com o investidor, não é só utilizado no começo. O cara fala assim, Léo, depois de você viabilizar a tua primeira casa, depois de ter dinheiro, você vai começar a construir só com recursos próprios? Eu falei, não, cara. Porque eu quero fazer um empreendimento ainda maior e eu não vou ter condições para fazer aquele empreendimento maior, eu vou me alavancar com alguém. Olha, o Luciano Davan, ele é sócio nesse empreendimento especificamente da FG Empreendimentos, lá em Balneário Camboriú. Por quê? A FG precisava de 170 milhões para comprar um terreno frente mar, porque o cara não queria permutar, não queria trocar por unidades. 170 milhões, mesmo para uma grande incorporadora, é muita grana para se descapitalizar assim, né? Porque a incorporadora sempre trabalha alavancada, né? Com a venda das unidades ou com parceiros investidores. O cara foi lá e aportou o investimento, adquiriu o terreno. Então, ele se tornou sócio do negócio agora. Mais ou menos, tem permutas lá à frente mar que está chegando a 50%. Ou seja, se tem 100 apartamentos, 50 unidades vai ser do dono do terreno. Caraca. Realmente é um mercado muito fora da curva. Valorizou demais o terreno, né, cara? Demais. E agora, cada vez, tá vindo mais investidores qualificados. Assim, a gente não sabe o quanto de dinheiro e de riqueza e de gente rica existe no mundo, cara. O que é incrível. Vê, esse empreendimento de 154 pavimentos vai partir de 20 milhões.
a unidade. 20 milhões? Esse que o Cássio tava dando uma olhada. No e o cara, ele vai ficar com 50 unidades, sei lá? Pois é, mas vai ter mais do que isso. 154 pavimentos, vai ter mais de 100. Se for 2 por andar, talvez seja 1 por andar, mas mesmo assim é muita coisa, né? E o Cristiano Ronaldo tá adquirindo a cobertura lá, né? Maneiro. Quer dizer, eles não falaram, só mostraram a foto, né? Esse networking deles é muito fraco, né? Muito louco, cara. Eles precisam de 170 milhões, liga pro cara da van. Tem a cobertura disponível, liga pro Cris. Não, e o cara muitas vezes também usa isso como marketing, né? Pô? Muito. O Cristiano Ronaldo não deve tem a cobertura. É capaz de dar a cobertura pro Cristiano só pra dizer que ele mora lá. Provável. É bem provável que não tá sendo vendida, não. É uma negociação de marketing, porque isso atrai muita atenção pra cidade. Uma atenção internacional, né? Não, total. E tá bem centralizado ali no centro de Balneário, É bem no centro. Ou Sim. isso tá se expandindo para as regiões periféricas ali? Olha, por exemplo, essa empresa específica, falando da FG, que é uma das empresas que elevou o padrão de Balneário Camboriú em virtude desses prédios altos, ela só constrói na primeira e segunda quadra do mar. Então é a terceira maior construtora do país de capital fechado, né? De empresa de sócios pessoa física, que só constrói num pedacinho minúsculo e insignificante do mundo, né? Que é a primeira e segunda quadra de Balneário Camboriú. Eles só constroem ali. Agora, todo o mercado crescendo, o mercado cresce todo ele no vácuo, né? No vácuo dessa... Ela é a terceira maior em grana ou em unidades, Léo? Eu acho que é em área construída. Agora, talvez eu possa... eu acho que é em área construída. Isso é até um dado curioso, né, cara? Sim. Porque é o que você falou, é uma faixa de terra pequena, apertada, mas o curioso é o seguinte, né? Constrói-se cada vez mais, cada vez prédios maiores, e o metro quadrado sobe também, né? Sobe. É um lance que tanto a oferta quanto a demanda estão puxando para cima. Puxando. Né, cara? Porque como é um mercado líquido, é uma moeda forte. Um imóvel em Balneário Camboriú é uma moeda forte. É diferente de comprar um imóvel numa cidade, sei lá, de 10, 15 mil habitantes, que o potencial de pessoas querendo comprar um apartamento lá, se tu comprou vai querer revender, são poucas pessoas que vão estar com condições de comprar, né? Isso é uma coisa que o próprio Piero Mota, que veio gravar aqui com a gente, que é investidor de imóveis aqui, ele falou, eu só invisto em regiões consolidadas. Por quê? As pessoas querem morar ali. Então, se as pessoas querem morar ali, o preço tende a sempre subir. Parece que já está muito alto o preço, né? Mas ele falou, o que já está muito alto só tende a ficar mais alto. E o que está baixo vai continuar ficando baixo. A gente vê direto pessoas falando assim, eu gostaria de construir para vender, mas o terreno está muito caro. Eu falei, meu amigo... É porque você não viu semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então espera um pouquinho, espera daqui um mês aí que vai baixar, fica tranquilo que vai baixar. Não vai baixar, nunca baixou e não tem de baixar, porque afinal o terreno é escasso, né? Não dá para produzir mais. Vão empilhar uns terrenos aqui, uns lotes, não tem como. Então se cada vez tem menos, cada vez está se construindo mais, quanto mais escasso, maior será o valor dele, né? E como que é a liquidez dessas casas de alto padrão e balneário? Porque o pessoal sempre questiona isso, né? A gente fala, não, você pode construir para vender, você vai gastar 2 milhões, vai vender uma casa por 4 milhões, e aí você paga aqui, tu não sei o que lá, beleza, e fica com dinheiro para você. Aí o pessoal fala, mas quanto tempo demora para você vender uma casa de 4 milhões? Sim. Se a pessoa errar a mão, vai demorar. Vai demorar. Se ela acertar, ela vende antes de iniciar a construção, durante ou no finalzinho da obra. Tá? Se ela acertar, se ela identificar o produto ideal. Eu estou construindo, por exemplo, em 2 condomínios fechados diferentes. Estou finalizando agora nesse mês uma casa e ainda eu não coloquei para venda, mas também não está tendo demanda nesse momento. Não tem gente querendo comprar a casa durante a obra. Por quê? Porque é o perfil do público que compra lá, que só gosta de comprar no pós-obra, e também porque tem bastante oferta. Porque se tivesse pouca oferta, se não tivesse oferta, o cara chega lá, eu quero uma casa, não tem pronta, eu vou para aquela que está em construção. No outro condomínio que eu construo, eu vendi uma de 4.840.000, mais especificamente, em outubro do ano passado, que estava na estrutura ainda. Eu estava com a laje escorada, fui lá com a família, subi na escada de madeira para mostrar o pavimento superior pro marido, porque a esposa estava com o bebê no colo. E eu falei para ele, estava só a primeira fiada dos tijolos no chão. Eu falei assim, aqui mais ou menos vai ser o banheiro. Aqui mais ou menos vai ser o quarto. Legal. Então ele comprou realmente no início da construção e pôde personalizar algumas coisas. Por quê? Porque naquele lugar, naquele condomínio,
a demanda é muito grande, pouca oferta, e o produto realmente era muito bom. Sim. Tem casas lá de colegas meus que eles erraram a mão, fizeram uma casa de 3 pavimentos, sem elevador, sem estrutura para elevador, ou seja, e mais alguns equívocos, que a casa lá já faz quase um ano que está pronta e não foi vendida ainda. Então, assim, se acertar a mão, se fizer da forma correta, vende rápido. Se fizer um Frankenstein, fizer o projeto de qualquer jeito, baixar da internet o projeto e fazer, pode ser que demore para vender, né? O bom... Pode falar. Não, pode? Não, eu ia falar que o bom também de condomínios, de casas assim, é que geralmente as outras casas refletem o padrão e o preço que aquela vai valer, né? Sim. Então, só de ter várias casas ao redor que já estão num padrão e sendo cobradas e vendidas a um preço alto, isso o cara já ganha uma confiança absurda, né? Quem faz muito isso também, que a gente até conversou com o Piero, usando o Piero aqui de novo, que ele faz muitos investimentos aqui em São Paulo, só que em apartamentos. Sim. Porque os apartamentos são todos iguais, certo? Então o preço ele tem um padrão para seguir. Se você faz uma obra bem feita, uma reforma bem feita, um apartamento bem feito, o seu já destoa de todos os outros ali que estão na mesma faixa, no mesmo padrão. Né? O mercado ele tem esse espaço, é muito rentável, é seguro, extremamente seguro, porque a gente está falando do imóvel físico, mas o cara tem que fazer, tem que acertar a mão, né? Não dá para fazer qualquer coisa. E falando nesse acertar a mão, né? Porque a gente fala acertar a mão, fica muito intangível. Fica mundo, subjetivo. Né? Fica subjetivo, e a gente já falou isso até algumas vezes. Mas na sua visão agora, o que seria acertar a mão no imóvel? Tem que analisar a região que vai atuar. O pessoal pede assim, qual que é o melhor? Fazer uma casa de 3 suítes, 2 suítes? Não tem uma regra, e também não vou falar que depende. Mas é uma análise sempre regional, sempre num raio de atuação. Dentro do condomínio, como você falou, Rodrigo, faz uma análise das casas que já estão sendo construídas. Esse é o melhor parâmetro. Poxa, a casa do vizinho vendeu rápido. Por que ela vendeu rápido? O que ela tinha de diferente? Ela tinha uma piscina maior, ela tinha 4 suítes, as outras todas são de 3 suítes, então tem uma demanda maior por casa de 4 suítes. Então a análise que eu faço, eu tenho uma lista de 25 itens que eu faço análise da demanda para identificar qual que é o produto ideal que eu devo construir naquele local. Então, tem gente construindo o que acha legal, né? Mas tem gente construindo com base numa referência. O porquê que aquela casa não vendeu, o porquê que a outra vendeu rápido, qual que está vendendo mais rápido, quais que estão demorando bastante para vender. Então, esses são o tipo de pergunta que você deve se fazer, deve fazer ou ao corretor de imóveis, ou pesquisar naquele condomínio, naquele bairro, para identificar, poxa, esse aqui é o produto ideal para ser construído nesse local aqui que tem a maior demanda. Desse jeito, você acaba, através do produto, olhando indiretamente o público-alvo, né? Tem que definir. Que já está olhando aquilo, tem que definir. Né? Ó, eu vou falar de uma próxima casa que a gente vai fazer agora, em parceria com investidores, vai iniciar nas próximas semanas. Nesse mesmo condomínio que eu vendi essa casa de 4.800.000, vou fazer essa aqui. Mas eu vou colocar o valor dela de 8 milhões de reais. Tá, mas com base em quê? Com base na análise da demanda da região. A gente está falando de Balneário Camboriú, de uma região que os apartamentos frente mar estão sendo vendidos de 10 milhões acima, que não tem um produto de 600, 700 metros quadrados, uma casa de altíssimo padrão para venda, porque a maioria, as que tem desse tamanho são já de antigos proprietários, que está revendendo, o cara fez para ele e personalizou do jeito dele. Então, o que eu estou fazendo é uma casa, em termos comerciais, assim, né, a característica dela, mas com uma assinatura de um arquiteto renomado internacional, porque afinal um público que tem 8 milhões, ele preza por isso, e com as características do que o público gosta de comprar naquele condomínio, né? É com base nisso que eu defino o valor de venda dela e baliza no mercado. Entende? E se você quer ser um investidor do mercado imobiliário, muitas vezes o pessoal pensa, nossa, preciso conhecer um monte de coisa, o Brasil inteiro. Se você conhecer uma só região e ser muito bom nela, saber o que o público daquela região ali quer, você já fica milionário. Você vê alguma empresa, alguma incorporadora no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo construindo no país todo? Não. Raríssimos os casos. A Cirela constrói aonde? Ela constrói em Balneário Camboriú? Não constrói. Ela constrói em São Paulo praticamente, né? Em poucas regiões. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele é bairrista. Um cara que vai empreender em Itajaí, ele tem dificuldades de entrar na cidade ao lado de onde eu moro, Balneário Camboriú, Itajaí. Tem dificuldade de entrar. Por quê? Porque o pessoal lá só compra de quem constrói, quem é de lá. Né? Então é uma cultura muito específica. Quem tentou fazer isso
e foi para várias regiões do país, porque é só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, teve muita dificuldade de liquidez. Até porque o cara pode errar o produto mais fácil também, né, cara? Com certeza. O que você falou para casa também é uma verdade para prédio. Teve incorporadora de São Paulo que foi atuar na região de Balneário Camboriú e teve muita dificuldade de liquidez lá. Porque o produto daqui, a cultura daqui, a dinâmica do mercado daqui, das pessoas usar todo o ambiente integrado, né? Cama, com sala, tudo integrado. Sim. Não cola lá, o público não quer isso aí. Essa pegada Nova York. Ou não colava quando eles se empreenderam. Talvez agora entrar, o mercado está maduro para isso. Um fato curioso, você pega, por exemplo, mesmo apartamentos pequenos em Porto Alegre, por exemplo, todos eles têm churrasqueira e muitas vezes na cozinha. Porque é um hábito tão forte, o churrasco do gaúcho, por exemplo, que você pega um imóvel, sei lá, de 50 metros com 1 ou 2 dormitórios, tem uma churrasqueira próximo da cozinha, não é varanda gourmet, que nem é São Paulo, né? Eu queria ser gaúcho, mano. Tem que ter. Sem churrasqueira é uma ofensa. É uma inaceitável. É uma ofensa. Eu trabalhei como corretor durante 4 anos. Quer ver colocar água no chopp do cliente é falar assim, ó, infelizmente a churrasqueira é a gás nesse apartamento. O cara já cai e desiste da casa, né? Tem que ser a lenha. Então, e aí, a gente estava falando essa semana com uma aluna minha lá de Brasília. E ela falou assim, o pessoal tá fazendo umas casas com lareira aqui. A gente falou, não faz sentido uma lareira em Brasília, sendo que não faz frio, né? Por quê? A característica do sul, tem que ter uma casa de alto padrão, né? Tem que ter lareira. Uma lareira a lenha ou que seja gás. Mas em outras regiões do país não. Então essa análise do mercado ela é sempre de uma forma bem regional. Não começa avaliando a casa que você vai construir, começa entendendo totalmente a região que você quer construir, né? A região para depois identificar o terreno, para depois identificar o produto. Então primeiro fazendo esse funil, mas não precisa, vamos entender a macroeconomia para depois não, sem viagem. É só fazer análise da região, entender a cultura daquele pessoal para que possa identificar o produto ideal. Legal. É porque se você quer construir para vender e construir uma carreira nisso, uma trajetória, para pensar. Quantas casas você precisa vender para ficar bem de vida, né? Vamos dizer assim. Olha, eu tenho uma conta para isso aí. Em menos de 10 anos, o cara começa do zero e ele consegue criar uma independência financeira aí com uma renda no mínimo de 20, 30 mil reais mês dentro de 10 anos. Construindo para vender começando do zero, tá? E, claro, hoje a gente está com uma renda fixa alta, então, para conseguir 1% ao mês... Está mais fácil. Está mais fácil, né? Mas dá para ser feito plenamente, você começar do zero, começar com uma casa, com uma participação pequena no lucro, trabalhar com investidores, fazer o cara ganhar dinheiro, vai para uma segunda casa, pega um percentual maior e vai reinvestindo esse lucro, casa por casa. E com isso aí você vai construindo seu patrimônio. Dentro de poucos anos você consegue acumular aí alguns milhões. Foi o que você fez, na verdade, né? Em 10 anos. Vamos contar a sua trajetória agora, né? A gente falou um pouquinho do que você faz, falou um pouquinho do mercado de balneário. Vai falar mais um pouco daqui a pouco, né? Sim. Mas como que você entrou nesse mercado? Você estava contando a história do Celtinha, que você chegou na cidade com nada. Com uma banana e com Celtinha. Microlins, né? Conta como que você entrou no mercado imobiliário, o que você fez aí para alcançar esses resultados de hoje, né? Sim. Há 9 anos atrás, 2013, eu decidi que eu queria sair da cidade onde eu estava, fazendo faculdade de engenharia, e morar para Balneário Camboriú, porque é um mercado mais aquecido para engenharia civil. Então, eu fui para Balneário Camboriú com o objetivo de, eu vou conseguir um estágio para ser um engenheiro, né? Então, eu vou começar a entrar nesse mercado de construção. Uhum. E aí eu fiz a transferência do meu FIES, fiz o financiamento, minha família não tinha condições, não tem condições de sustentar, então, eu fiz o FIES, e aí fui para Balneário Camboriú. Nessa transferência da faculdade, deu problema na documentação, não consegui transferir a faculdade, não consegui por tabela o estágio que eu queria, porque sem faculdade não se consegue estágio lá, e acabei ficando sem ter o que fazer em Balneário Camboriú. E eu precisava me manter, precisava pagar as contas, então lá tem uma piada interna em Balneário Camboriú que quando a pessoa não dá certo na vida, ela se torna corretor de imóveis. Né? Então eu fui me tornar corretor de imóveis. E aí até sacanagem, né? Vamos só dizer de passagem assim, puta merda, né, meu? Como qualquer outro mercado, tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Mas realmente isso tem um fundo de verdade, claro, porque afinal a barreira de corte é muito baixa. Você faz um curso, você não faz uma faculdade nem nada. Você faz um curso que você vai lá em 2 manhãs, você faz todas as provas sem estudar, foi o que aconteceu comigo.
Eu fiz as provas sem estudar. Uma lá não deu, acho, eu errei lá. Uma, ela falou assim, ó, não passou nessa aqui, tá aqui outra folha, faz de novo. E aí foi assim, e assim... É mais fácil que tirar habilitação? Ah, bem mais fácil, bem mais fácil. E isso é uma pena, né? Porque daí entram profissionais desqualificados, mas o próprio mercado vai se regulando, né? O cara não aguenta muito tempo. E aí eu passei nessa vida de corretor de imóveis durante 4 anos até concluir a faculdade. Então eu conheci muito a parte comercial do mercado imobiliário e zero de canteiro de obras. Assim, eu terminei a faculdade sem... Poxa, se me desse uma obra na mão, eu não ia conseguir fazer. Mas eu entendi o mercado, a parte comercial, as tratativas de compra de um terreno, de avaliação de um bem, de venda, de qual que é o processo de transmissão de um bem para um outro cliente, a negociar, a tomar cano de cliente, fala que vai comprar o apartamento no outro dia, ele viaja e não compra mais. Foi até melhor você aprender isso primeiro. Muito. Eu falo muito que para a incorporação imobiliária é mais importante, um corretor de imóveis ele se dá melhor na incorporação do que um engenheiro. Porque o engenheiro sabe construir, mas para a incorporação imobiliária você não precisa aprender a construir, você tem que aprender a contratar quem constrói. Isso né? Então, o comercial, agora, identificar o terreno certo, comprar ele da forma certa, saber vender... mesmo o projeto, né, Léo? A característica do imóvel, acho que essa... É muito mais comercial. E esses anos seus como corretor te permitiram também conhecer melhor o que construir, né? O mercado ali é comprador do quê, né? Saber isso é importante. Exatamente. E aí, lá em 2017, mais ou menos, eu finalizando a faculdade, eu vendi um terreno dentro do condomínio fechado para uma cliente e eu, poxa, mas... Eu vendi por R$300 mil. Se eu construísse uma casa aqui de 300 metros quadrados, vendesse por tanto, ia dar um lucro, porque as casas estavam já mais de R$2 milhões. Eu falei, cara, que lucro é esse? E realmente naquela época a margem era maior, porque o pessoal simplesmente não estava vendo aquele mercado. Tipo um espaço ali realmente, uma oportunidade. E aí eu falei, beleza, legal, mas eu não tenho dinheiro para começar nesse mercado, né? E eu estava na transição da corretagem com a engenharia. Não queria mais corretagem. Então eu tava zerado de grana naquela época, porque eu vendi um terreno, eu fiz uma permuta de um terreno bem grande lá em Balneário Camboriú, que era para eu ter recebido R$150 mil, deu tudo certo a transação, recebi 50, estava contando com os outros 100 e nunca mais apareceu. Né? Então e aí isso me frustrou bastante na corretagem, e aí no final da faculdade precisei focar na faculdade, finalizar a TCC e tudo. Então eu tive problema financeiro naquela época ali. Mas eu não queria mais corretagem, só que eu não era um engenheiro que sabia fazer o que tinha que ser feito aí no dia a dia, porque eu não tive experiência. Então eu pensei, cara, a alternativa que eu tenho é começar a construir para vender e em parceria com investidores, trazer investidor para o negócio, cobrar uma taxa de gerenciamento da obra, que aí eu consigo me manter durante a construção, e uma participação nos lucros lá na frente. Que daí eu ganho uma graninha para me dar uma base e eu poder seguir em frente. Né? Mas a bagagem comercial já te deu sustância para conseguir chegar nisso, né? Sim, com certeza. Isso foi importantíssimo, primordial, né? Então, o primeiro terreno que a gente comprou foi de R$430 mil. Já, então, um terreno de alto padrão. Já Como que você conseguiu um investidor? Eu acho que essa parte é legal comentar também, porque o cara que tá zerado, ele fala, pô, como assim? Eu tô aqui, pé rapado, vou chegar num cara cheio da grana, falar, me dá aqui 2 milhões para eu construir um negócio e a gente divide depois. Esse terreno foi R$10 mil de entrada. R$5 mil foi do meu sócio, eu trouxe um sócio engenheiro, e R$5 mil foi daquela moça ali. Eu pedi emprestado para minha namorada. E isso, pro homem, fere o orgulho da maioria. Feriu o meu também. Poxa, você tem que pedir dinheiro emprestado para sua esposa, para sua namorada. Mas beleza, ou eu fazia isso e dava certo na incorporação imobiliária, dava certo lá em Balneário Camboriú, ou eu voltava lá para uma cidade de 4 mil habitantes, que é de onde eu nasci, onde ela nasceu, e aceitava a vida como ela era. Era tudo ou nada. Então não tinha plano B. Então eu tinha que fazer acontecer. Então foi R$5 mil do meu sócio, R$5 mil emprestados da Aline, que veio inclusive a ser sócia, né, com uma cota de 50 mil posteriormente nessa casa. Legal. E aí, beleza, colocamos o pezinho na porta do terreno. O terreno tem um contrato de compra e venda agora, né? 10 mil de entrada. Mas daqui 3 meses tem que pagar 100 conto dele. Né? Porque foi 3 meses de carência que a gente conseguiu para continuar o parcelamento do terreno. Nesses 3 meses, a gente fez projeto arquitetônico, eu fiz um relatório de investimento, justamente falando o que a gente está tratando aqui até agora. Nesse relatório, eu justifiquei o porquê que o cara deveria investir no mercado imobiliário,
Por que na construção de imóveis para venda, que é a etapa mais rentável do mercado imobiliário? Por que em Balneário Camboriú? Por que naquele condomínio fechado? Por que naquele lote? Por que naquela casa com aquelas características? E por que comigo? Né? Então foi fazendo um funil até... E esse relatório, embora eu entreguei físico para os investidores, me serviu também para eu fazer o meu pitch para cada um. Então eu literalmente coloquei embaixo do meu braço e saí apresentar para alguns investidores. Quem que eram esses investidores? Qualquer pessoa que eu conhecesse, estivesse respirando, tivesse um fio de cabelo. Se aparentasse rico, já chegava... Nem precisa, não precisa. Porque até quem não era, eu fui apresentando para treinar. Então eu realmente apresentei para muita gente. E algumas pessoas agradeceram, foram polidas, né, foram educadas, mas esse moleque, o que quer fazer, construir, nunca pisou num canteiro de obras e tal. Mas teve outras pessoas que já me conheciam, sabiam da minha seriedade, não sabiam do meu conhecimento com construção, mas sabiam que eu era corretor de imóveis. E eu realmente me embasei muito no mercado, assim, saber o produto ideal, né? Uhum. E eu peguei um percentual do lucro de 20% só na época. Então, 80% do lucro ficou para os investidores, que no final dessa primeira casa deu 37% ao ano de lucro líquido para os investidores. Então, eu pensei assim... Eu não tenho que ganhar dinheiro agora. Se eu quiser ganhar dinheiro agora, ninguém vai me dar oportunidade. Porque tem gente melhor aí no mercado. Girar, né? Eu tenho que ter um troféu aqui. Eu tenho que mostrar que eu sei fazer. Uhum. Depois eu ganho dinheiro. E essa primeira casa me gerou R$130 mil de lucro líquido. E uma participação, uma renda durante a construção. E aí devolveu R$5 mil? E devolveu quanto? Vamos ver. Olha, os 50 mil reais se tornaram, foi 37 ao ano, 18 meses, deu mais de 50% de lucro no período. Então, 75 mil reais. Deu um pouco mais de 70 mil reais para 75 mil para cada investidor, inclusive para a Aline. E aí, com isso aí, eu tinha investidores satisfeitos com essa primeira casa. Outras pessoas que falaram, o síndico do condomínio, eu encontrei ele no final de tarde, lá quando a casa estava pronta. Por que eu não investi contigo, né? Tu me ofereceu, porque ele teve que assinar o projeto, e eu ofereci para ele também. Por que eu não investi? Mas na próxima você me fala. E aí foi construindo uma rede de relacionamento. Foi tendo uma reputação já também, Isso. E é o que eu faço até hoje com esses investidores. Você falou que você ficou com 20%, né? É. E geral, esse é um valor praticável para quem está construindo e trazendo investidores? Qual é um valor de mercado? A conta de padaria é o meio a meio, mas é para quem não realmente assim, não quero gastar tempo pensando. Beleza, faz meio a meio e seja feliz. Só que esse valor pode se tornar inviável para o investidor no momento de taxa de juros alta, como está agora, e pode deixar muito dinheiro na mesa com a taxa de juros a 2%. Porque você tem que captar, você tem que entregar para o investidor um percentual que ele, comparando com uma renda fixa, um ativo livre de risco, seja, poxa, faz sentido eu tomar risco aqui com esse cara, porque se eu deixar lá na renda fixa, eu não vou ter tanto lucro assim. Então, hoje, se você entregar no cenário esperado de rentabilidade para o investidor, 22, um pouco mais de lucro ao ano, poxa, tá muito bom, porque na renda fixa a taxa de juros está 13, vai conseguir 15, mas vai ter imposto de renda, vai ter um monte de coisa que vai abater da sua rentabilidade, você não vai conseguir uma rentabilidade tão alta. Então, eu tenho uma planilha, agora estou transformando num sistema, até março fica pronta. Esse sistema, ele calcula qual que é o percentual ideal que tem que ficar para o investidor e para o incorporador. Eu tenho ficado em alguns empreendimentos em torno de 40%, 50% para o incorporador. Mas como eu disse, no começo, cara, se tiver que fazer de graça, entregar toda a rentabilidade para o investidor, faça. Porque a questão é você romper a barreira de você não ter nada para apresentar. Ganhar massa crítica mesmo. Da inércia, prova social, né? Prova social. social. Antes era um Zé Ninguém, um Zé Ruela, como eu era, e agora você construiu uma casa, vendeu, e tem gente satisfeita, tem uma família morando nela. Pô, isso aí vai usar como portfólio para prospectar novos parceiros, né? Essa seria a parte mais difícil para quem está começando? Você considera que é conseguir essa primeira casa? Sim. Esse é o principal desafio. E é por isso que tem que ser feito um esforço adicional no começo. Se essa pessoa não tem dinheiro, se ela não tem experiência no mercado, ela tem que fazer por onde para ela conseguir romper essa barreira, né? Então, fazer esse primeiro empreendimento é o maior desafio. Captar esses recursos com parceiros investidores é o maior desafio.
Mas existe recursos no mercado, existe oportunidade. Eu acho que o maior valor de tudo que ele fez aí foi definir um produto e vender. Sim. Ele acreditou que ele tinha, ele colocou lá, tirou o plano B, falou, eu tenho que vender isso, que senão se não vender isso eu tenho 400 mil para pagar e não vou conseguir pagar. Né? Não que todo mundo possa ter esse perfil arrojado, mas se você quer começar, pega um terreno que você deseja comprar, põe no papel, faz um estudo da região e define um produto. Quando você coloca isso tudo no papel, com todo o seu estudo, você tem um produto na mão. Sim. E aí você vai atrás, o terreno é esse, é isso, eu preciso de tanto, é assim, assado. Mas é o lance de que tem que começar, né? Tem que começar. Tem que queimar a ponte e a pessoa tem que ter a dor, né, de não fazer, de não prosperar, de não dar certo na vida, ou seja o que for. Ela tem que ser bem maior do que o prazer de ficar na boa. Né? Então, cara, se eu tivesse talvez um emprego estável, como eu tentei logo no início da faculdade, depois que me formei, se eu tivesse conseguido um emprego estável, talvez eu não me sujeitaria a fazer uma coisa como essa. Só que como eu não vi uma outra alternativa, eu tive que simplesmente fazer. Esse é um negócio que eu falo muito isso também, cara, porque eu acho que isso, na verdade, é aquela veia do empreendedor que a gente falou no começo, né? Que nem todo mundo tem, na verdade, a grande minoria da população tem, mas eu chamo muito isso de insatisfação produtiva. É um negócio que, assim, cara, a tua empresa pode estar indo bem pra caramba, mas você sempre acorda e fala, caraca, eu preciso melhorar aquele negócio, aquele processo não tá funcionando. Sim. Preciso fazer aquele investimento, preciso olhar aquele... Pô, isso é importante pra caramba, tem muito a ver com o perfil do empreendedor, né, cara? E não só importante, como ele é vital para a perenidade do negócio. Sem dúvida. Porque você pode ir no vácuo por alguns anos. Tá indo bem o negócio, empresa autogerenciável, não preciso me envolver, vou só viajar. Sim, vai funcionar 1-2 anos até o negócio. E quando ruir... Até o mercado te engolir, né? Engolir. Vem porque alguém vai evoluir. É alguém isso. vai pro próximo nível, né? Quem não tá crescendo tá indo para trás, cara. Tá caindo, tá diminuindo. Exato. E a gente ouve muito nessa parte a gente ouve alguns empreendedores, como Flávio Augusto, por exemplo, que é um grande exemplo para todos nós, né? Que inclusive compartilha muito conhecimento também. Ele começou com R$20 mil no cheque especial, né? Ele fala muito sobre isso. Então, a gente vê os dois lados, né? Um playbook falando, né, educadores financeiros falando assim, não, primeiro você vai criar uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, depois você vai guardar um dinheiro para daí você começar a empreender. Meu amigo, beleza. Isso é um conselho de pai para filho, né? Que é assim, que não quer que o filho se dê mal, né? Ou quem quer fazer um hedge se resguardar num conselho. Mas na prática, cara, só empreende mesmo quem tá já assim, ó, putz, eu tô no cheque especial aqui, eu tô ferrado, se eu não fizer esse negócio dar certo, eu vou, sei lá, eu vou falir, vou quebrar, vou passar fome, vou ter que voltar a morar com meus pais. E aí, numa situação extrema dessa, começa a trabalhar bastante, ou surge uma ideia legal e a coisa acontece. Tem que tirar o pino da granada, né? Senão você nunca joga. Você vai morrer com ela na mão. Tem que ter. Então, a pessoa, para ela começar no mercado, sim, é desafiador. O mercado imobiliário é super rentável, mas não é para qualquer um, né? Enriquecer não é para qualquer um, ganhar dinheiro não é para qualquer um. O cara tem essa oportunidade, só que a maioria não vai fazer porque ela tá na água morna, né? Não queima, né? Mas também não tá gelada, zona de conforto. Tá doendo para reclamar, mas não tá doendo para mudar, né? Para se movimentar. Então ela tem que se colocar, essa pessoa tem que se colocar numa situação de caramba, eu preciso fazer isso aqui. Isso tem que se tornar uma prioridade. E aí o negócio começa a acontecer, né? E quando você teve o estalo e falou assim, puta, agora eu vou começar a ajudar outras pessoas a fazer isso, né? Sim. Aprendi como faz, tô ganhando uma grana, já fiz algumas casas, tenho investidores. Como que você chegou nisso? Falou, puta, agora eu vou ensinar. Não foi nenhuma luz que saiu do céu e agora eu vou ajudar as pessoas a libertar elas. Não, né? Ou foi alguém te vender um curso, que nem na época da Microlins? Foi tipo isso. Foi ali na pandemia que eu fiquei em casa, né? Durante 2 semanas, fui lá pro oeste de Santa Catarina, na casa da minha família, da minha esposa, porque as obras pararam, né? Meu escritório de arquitetura e engenharia tinha fechado também, era no shopping, tinha fechado, não tinha o que fazer, abriu um loop ali na cabeça. Caramba, velho, eu tô muito exposto a um negócio só, eu preciso diversificar, né? Eu preciso ter mais um negócio. E nesse mesmo tempo, uns 2 meses antes, eu busquei um amigo meu, que hoje é meu sócio em um negócio,
e pedi para ele assim, como que eu faço para me posicionar no Instagram e redes sociais para eu trazer mais investidores e fazer mais casas para vender, porque eu não estava posicionado ainda. Nunca tinha virado o olhinho da câmera para mim, assim, aquilo lá me assustava. Ele falou assim, ó, eu te ajudo, né? Existe um negócio chamado tráfego pago, na época era início de 2020 ainda... Foi mordido, já era. Para trazer investidores, mas o melhor caminho para você realmente trazer investidores é ensinando outras pessoas. Porque você vai trazer autoridade para você e com isso os investidores eles vêm por tabela, né? E eu nem dei bola para isso aí. Mas falei, foi um bom conselho que ele te deu. Esse é o famoso tráfego orgânico. Produza conteúdo, mostre sua autoridade, que a relevância vem, o tráfego vem. É o melhor caminho, né? A pessoa querer comprar, querer investir contigo, não você falar assim, ei, vem investir comigo, né? A pessoa se oferecer. Mas ficou por isso aí. Isso foi em janeiro de 2020. E aí em março veio a pandemia. E aí eu comecei a ficar inquieto nisso aí. E vinha alguns directs já de pessoas querendo aprender. Porque como eu comecei a fazer esses anúncios, vinham pessoas assim, tá, como que tu faz esse negócio? Como que funciona? Mas eu não quero investir contigo, quero eu fazer. Começou a vir isso aí. Dia 1º de maio de 2020 eu abri o canal do YouTube. Essa foi a minha única tarefa no dia. Eu pensei assim, porque foi um salto pra mim, assim. Já dava aquele frio na barriga, cara, tem que começar a gravar conteúdo e não sei o quê. E começou assim. E aí eu falei assim, agora a próxima tarefa da semana é postar um vídeo. Nem que seja de 1 minuto. Próxima tarefa é gravar um vídeo de 1 hora, que é um vídeo longo. Porque isso traz, enfim, se a pessoa consegue sustentar 1 hora de aula, é sinal que ela realmente manja do assunto. E tá lá esse vídeo até hoje no YouTube. Eu comecei ele às 8 da manhã, com a camisa engomadinha, e parei ele às 6 da tarde, com marca de pizza embaixo do braço, com o olho salado, cansado, porque foi 1 hora assim que eu levei muito tempo para gravar. Às vezes eu gravava meia hora, ia olhar no celular ainda na época, não tinha dado play, às vezes não estava gravando som, e aí eu fiz várias e várias vezes naquele dia. Então tem um ponto de corte muito grande para quem quer realmente ensinar, que é não só aprender a ensinar, ter didática para ensinar, gostar disso, como também o processo todo de criação de conteúdo, né? Então ali eu comecei a gravar os primeiros vídeos em 2020, estava muito em casa naquele período, também estava finalizando uma obra, estava para receber, só regularizando essa obra, ia começar outra depois de alguns meses, então sobrou um loop aí de espaço que eu pude me dedicar, que eu pude estudar sobre como ensinar, como criar uma metodologia. Eu realmente criei minha metodologia de ensino do zero. Por quê? Porque eu procurei se tinha alguma referência e não encontrei. Eu pensei assim, eu vou aprender, vou ver o que o cara está fazendo, eu tenho o meu conhecimento de como eu construo e eu vou adaptar e vou ensinar. Mas não encontrei ninguém ensinando a construir casas para vender, especificamente, né? Ingressar no mercado. Tinha alguns professores que estavam em incorporação imobiliária, de edifícios, mas não se começa fazendo prédio. Né? Então, em setembro, daí eu comecei gravei fiz lives semanais, comecei lives semanais, hoje eu já estou na 107, 108 lives semanais, desde aquela época, estou até hoje nisso, e na quarta semana eu abri a primeira turma para testar, para ver se tinha alguém querendo comprar. 14 pessoas entraram, e eu pensei, opa, legal. E aí assim começou a comunidade Domus, hoje tem mais de 3.000 membros na comunidade. Que legal. E é muito... O mais legal, assim, que são pessoas aleatórias, mas muito aleatórias, assim. Tem cantor, tem jogador de vôlei da seleção, tem personal trainer, tem gente que mora fora do país, tem ex-militar dos Estados Unidos, está construindo no Ceará. Então, não é só com engenheiros, não é só arquitetos, tem médicos, vários médicos também. Pessoas de todos os ramos construindo para vender, com recursos próprios, investidores, financiamento. O legal do mercado imobiliário, diferente do mercado de tecnologia, por exemplo, de software, que você fala, imagina você chegar num cara e falar, tem uma ideia aqui, quero investir num negócio, uma tecnologia e tal. Para uma pessoa comum que tem um emprego, sei lá, personal trainer, qualquer emprego normal, é uma coisa distante da realidade da pessoa, né? Mas casa, todo mundo entende, né, pô? Você fala, não, vou investir numa casa. Por mais que seja um valor alto, ela fala, não, uma casa, né? Mais tangível, né? Ela é uma conta fácil de fazer, né? Vai explicar um NFT para um investidor. Vai explicar um Bitcoin. Eu mesmo não entendo até hoje direito o
o blockchain, né? Não consegui entender direito, mas eu sei fazer conta de quanto que eu gasto para construir e por quanto que eu vendo, quanto que eu ia pagar de imposto, quanto que sobra na minha conta. E é fácil isso explicar para qualquer pessoa. No primeiro grupo de investimento tinha um senhor de 80 e poucos anos. Tanto que eu tive muito problema na pandemia porque ele não saía mais de casa, assim, para poder assinar um documento, para poder liberar a venda da casa. Mas, por quê? Porque todo mundo entende. É onde a pessoa mora. Ela sabe o valor daquele imóvel, né? Ela tem referência na região. E ela sabe que o custo de uma casa é bem menor do que ela pronta. Então, ali, se tem um spread ali, tem uma margem para lucro. Ô, Léo, e o teu produto, por exemplo, você, na parte de educacional, vai tanto para o cara que quer só investir, como para o cara que quer fazer a cadeia toda também, e no meio do caminho disso, como é que você posiciona isso? Por exemplo, o cara só quer chegar e fazer um investimento contigo, mas ele quer conhecer um pouco melhor. Sim. Ele faz teu curso. E agora, se ele quer fazer toda a parte de captação do dinheiro e até mesmo a construção, você vai nesse ponto também? Gestão de obra e tal, enfim, viabilidade? Sim. Na comunidade Domus é específico para quem quer aprender a minha metodologia e implementar na sua cidade, na sua região, construir para vender. Tá. Os investidores, eles acabam vindo no direct, acabam vindo no... Alguns alunos, acho que eu tenho 2 ou 3 alunos que também são investidores e falam assim, gostei do curso, gostei de tudo que eu vi aqui, mas eu não quero construir agora, eu vou esperar mais um ano, então vou investir contigo primeiro e aí depois eu invisto. Bacana. Depois eu construo. Lá é ensinado desde a análise da demanda, que é o que a gente falou antes, identificar o produto ideal antes de comprar o terreno. O pessoal geralmente começa onde? Comprando terreno. Já tenho terreno, o que eu faço agora? Agora você vai fazer o que Se ferrou. Tu vai fazer o que o mercado absorve ali. O mercado daquele local. Né? Você não tem muito o que escolher agora. O pior ainda, não tem o dinheiro, vai lá e compra o terreno financiado. Que aí você não consegue pegar financiamento para fazer a casa. Aí trava tudo. Aí trava tudo, né? E o terreno é uma merda ainda. Então, primeiro tem que identificar, poxa, como que eu vou capitalizar esse negócio? Vai ser com investidores, terceiros, pai, família, amigos? Vai ser com recursos próprios? Vai ser com financiamento na minha pessoa física? Vai ser com financiamento na pessoa física de alguém? De algum investidor? Qual que vai ser a estruturação desse negócio? Beleza. Onde? Bairro? Condomínio fechado? Qual que é o padrão? Quais são as características? Até onde eu tenho fôlego para ir? Então essa definição inicial é a base, né? Daí depois sim, vai escolher o terreno, analisar, tem uma série de documentação para cuidar, né, desse terreno. Não dá somente para fazer o contrato. Depois identificar um produto ideal, fazer uma planta baixa para ver se cabe no terreno, qual que vai ser o custo de construção, para ir fazer análise de viabilidade, avançar na captação dos recursos, gestão de obra, estruturação jurídica, contábil. Cara, saber o que pode construir ali no terreno, porque às vezes o condomínio tem bloqueios. Tem vários códigos o regimento interno que bloqueia algumas tipos de edificação. Então tudo isso ele é a pontinha do iceberg e a captação dos recursos. É ter dinheiro na conta ou conseguir financiamento. Mas tem um monte de coisa que tem que ser feito ao longo do caminho. Partes dá para ser terceirizado, partes faz sentido a pessoa manter sob a alçada dela. E quando o cara vai terceirizar, a cabeça de gestão do negócio ali, que foi como você começou, sim, o cara também acaba aprendendo, né? Nessa sim, metodologia. E o incorporador ele é muito mais gestor do que construtor. Sim. Né? Ele tem que saber gerir pessoas, articular pessoas ao longo do caminho, não necessariamente no começo, mas ao longo do caminho criar processos, né? Para que o negócio possa fluir sem a dependência dele ir no canteiro de obras todos os dias, né? No começo, eu fiz tudo, né? Levava material na obra, colocava no porta-malas. Você cuidava da equipe, fazia tudo. a medição, fazia então era rescisão. você que tocava a obra mesmo, né? Tudo. Engenheiro responsável pela obra. O funcionário ligava, ô, seu Leonardo, tá faltando papel higiênico aqui. Aí ela buscava você ele. tem que levar papel higiênico. O cara tem que ir no banheiro. Faltou 5 cotovelos aqui. Os cotovelos sempre faltam. Ou maço de prego. Né? Você tá na obra, você pede lá para eles. Tá tudo certo? Tá faltando algum material? Não, tá tudo certo. Não tá faltando nada aqui. Tem prego, tem ferro, tem tudo ali. Não, tá tudo certo. Você saiu, virou a esquina, acabou o prego. O último prego aqui do maço. Tem que trazer mais prego. Mas quando você perguntou, tinha 2, mas tinha. Olha só, acabou de... E se puder trazer uma coquinha também, seu Leonardo? A coca, o churrasquinho na laje. Ô, Léo, e o teu negócio, numa linha do tempo, vamos dizer, você ficou 4 anos ali na corretagem,
Na tua primeira incorporação, você já pivotou para também fazer a construção em seguida? Ou você ficou um tempo ali falando, pô, deixa eu sentir esse negócio, vou ficar incorporando aqui, buscando investidor, terceirizando a construção, enfim. Ou foi desde o começo você tocando a obra e construindo de verdade? Na primeira foi tocando literalmente a obra. Por isso que eu falo para todo mundo que quer ingressar no mercado hoje, terceirize a construção. Se você não é do mercado, não queira aprender a construção. Aprenda a escolher o terreno ideal, a fazer análise. Não vai lá fazer merda não, né? Não vai. Terceirize para alguém que tem experiência na região. Legal. E então no começo, como o meu sócio é engenheiro, meu antigo sócio, ele tinha conhecimento de obra. Eu pensei assim, poxa, eu entendo do mercado, ele entende de obra, então ele vai construir e eu vou fazer a gestão. No fim das contas, ele sobrecarregou com outras demandas e eu acabei me envolvendo bastante com a construção mesmo do dia a dia. Mas foi muito bom porque eu aprendi, né? Eu não sabia nada. Eu pedi pro pessoal da obra assim, o que vocês vão fazer hoje? Nós vamos bater painel. Eles têm a linguagem deles. Falei, bater painel, cara. Eu nem vou pedir o que é. Pesquisou no Google. Pesquisou no Google. Bater painel. Tipo, o cara tá aqui querendo fazer na minha obra e o que ele vai fazer, mano? Muita coisa eu pesquisei no Google mesmo. Pensei, cara, o que ele tá fazendo? Bater painel é fazer as formas da viga lá, né? Mas é na linguagem deles. E eu não sabia o passo a passo da construção, porque nem isso é ensinado na faculdade, cara. Não é ensinado. Nem o bater painel e nem o passo a passo. E nem o passo a passo, nenhum dos dois. Acho que era a melhor faculdade de engenharia fazer o seguinte, ó. Você pagou aqui a faculdade, agora eu vou te botar numa obra por 4 anos. É tipo a residência e um ano na corretagem, pra você aprender a vender. Aí acabou. Ó, quando me pedem, vale a pena eu fazer a engenharia, fazer estágio na engenharia ou ser corretor? Vai pra corretagem pra você aprender o mercado. A residência da medicina faz muito sentido, né? A gente vê, poxa, o cara fica 2 anos imerso lá, vendo sangue. É o hands-on, né, cara? Tem que colocar a mão na massa. Isso é um negócio que eu acho que, assim, cara, cada vez mais, todas as profissões, as formações, estão abrindo os olhos para isso, né? Porque, na verdade, a grande minoria dos advogados sabe ter um negócio de advocacia. A grande minoria dos engenheiros é totalmente sabe ter um diferente. negócio de médico engenharia. também. Totalmente diferente. O médico também é a mesma coisa. O médico sabe fazer a operação, mas não sabe gerir não sabe gerir a clínica. Ainda que eles tenham um sindicato forte, digamos assim, né? Então eles têm um parâmetro de quanto cobrar para cada coisa. Engenharia não tem isso aí, cara. Tu não tem um parâmetro, quanto que eu cobro por um laudo, não tem isso ao menos organizado. Você sabe calcular quanto de água vai passar, qual que é a corrente do não sei o quê, mas quanto vende. Não, e o pouco que tem, tem padronizando, mesmo médico, né, cara? Você tem uma padronização por quanto o cara vende a hora. Mas, tipo assim, como é que eu transformo isso num negócio? Porque às vezes o cara é um puta engenheiro e ele não faz a menor ideia de como que ele começa a transformar isso em dinheiro mesmo, monetizar isso. E não vai ser na engenharia. Não vai ser na engenharia, exatamente. Não vai ser sendo engenheiro. Exatamente. Nem sendo arquiteto. Quando eu entrei na corretagem, eu percebi quem realmente ganhava dinheiro. Não era o corretor, não era engenheiro, não era arquiteto. Não é o construtor, é o incorporador. É quem articula todo mundo. É o velho da lanche. Mas é o cara do business, né? Se você for pegar ali, é o cara de negócio. Eu passava o dia inteiro, né, na corretagem, ou vendo apartamento, ou falando com o investidor, falando com o cliente. E isso me trouxe muita vivência, porque eu vi muita gente ganhando dinheiro somente dando um match entre incorporador e dono do terreno, assim, fazendo permuta. Você assistindo isso é uma experiência foda, né? Muitos empreendimentos em Balneário Camboriú que hoje estão sendo executados, eu participei do processo. Não ganhei a comissão, mas eu vi o dono da imobiliária fazer a intermediação. Legal. E ele construiu um patrimônio gigantesco através disso, articulando negócios. Né, nos cafés ali da cidade. Não no canteiro de obras. Então eu falo assim, a incorporação, o negócio não está no canteiro de obras, ele tá fora, porque no canteiro de obras você está apagando incêndio, você está resolvendo como que vai ser feito a concretagem, mas é lá no café que o investidor está ali num ambiente mais tranquilo, que vai numa bobeira, num networking bobo ali, surge, poxa, tem tal pessoa que... Na verdade, cara, começou assim, eu falei um pouco, tentei resumir o máximo aqui a história, mas foi no almoço de sábado, numa situação de uma arrecadação de fundos beneficente para uma doença rara de uma moça lá, que eu conheci um casal de advogados que sabiam que eu era corretor de imóveis, a gente sentou, almoçou juntos, eu e a Aline e o casal, e ali eles falaram assim, você é corretor, né? Então, tal... poxa, tem uma cliente que está pedindo para analisar uma minuta de um terreno em tal lugar e ela está querendo comprar um terreno,
mas eu não achei o terreno viável, você não tem outra opção? Eu falei, eu tenho. E foi assim que eu vendi o primeiro terreno, que eu identifiquei que construir para vender era interessante naquele condomínio, construí a primeira casa e cá estamos, né? E se a gente vê esse efeito borboleta, fazer uma retrospectiva, foi de um ambiente de network. Se eu não tivesse exposto ali naquele ambiente, talvez a coisa não teria acontecido. Se acordasse meio preguiçoso e falar, não vou nesse negócio, não tava aqui hoje, né? Pois é, teria tomado essa análise de efeito borboleta é um negócio muito louco, muito cara. Louco. Puta, eu adoro isso também, cara. No geral, você faz flash, sei lá, a cada 10 anos, talvez você tenha 2, 3 pequenas decisões que não importaram nada e que mudaram toda a sua vida, né, cara? Aquele ponto de inflexão, né? Total. Então, a pessoa, para ela poder empreender em qualquer área ou crescer, ela precisa estar exposta a conhecer novas pessoas, né? Networking é muito, muito falado, né? Essa palavra se tornou, assim, até um pouco utilizada de forma equivocada, mas é você estar envolto de pessoas e tá atento com oportunidades que vão acontecendo, para que você possa... E quando a gente fala de network, o pessoal acha que é ficar bajulando os outros, né? Esse é o problema. É você ficar puxando o saco. E não é isso. Não Aliás, se você fizer isso, você não vai se dar bem com isso. Não. Network é agregar alguma coisa pro cara. Aquela pessoa. Se você tem um negócio que seja, você tem que mostrar para ele o que pode gerar de valor para ele, não para você. Sim. Né? Sim. Porque é uma bala que você gasta ali. E muitas vezes os networks, eles começam com pequenas amizades por outra coisa. Você começa a conversar, o assunto fica em comum, aí daqui a pouco você apresenta o que você faz, aí o cara vai naturalmente fazendo um negócio. Dificilmente um network começa com uma apresentação de vendas. É muito difícil. Muito difícil. Então, e aí puxando, fazendo uma conexão com essa captação de recursos, que é um dos grandes desafios que nós falamos para quem quer construir para vender, o cara, se ele for no seco falar com alguém, provavelmente ele vai receber um não, né? Porque ele não criou um ambiente para isso, né? Então é preciso primeiro, conversar com as pessoas do seu networking, do seu círculo de relacionamento que já conhece, né, já te conhece, já confia em você, para depois ir para pessoas novas, né? Mas expandir cada vez mais esse círculo de relacionamento é o caminho para crescer qualquer negócio, né? E acho que um negócio legal também, a gente falou desse lance de empreendedorismo e tal, você saber identificar a dor do cara para poder resolver um problema do cara. Uma coisa que eu acho muito bacana também em networking é o quanto a gente tem que desenvolver isso de uma forma rápida, né? Porque às vezes tem uma interação de, cara, sei lá, 30 segundos, 3, 5 minutos, em alguma frase você vai pescar, você fala, caraca, esse cara precisa desse negócio. E aí o teu pitchzinho você também adapta ali para fazer isso, né, cara? Isso é um negócio que tem a ver, obviamente, com todos os mercados, mas assim, isso é muito legal, porque eu acho que essa pegada de empreendedorismo, de você saber farejar a oportunidade, é uma coisa que é muito, muito pouco explorada ainda, muito pouco ensinado, né, na verdade. E negligenciado pelos empresários, pelos empreendedores, né? Muita gente vai navegando com a onda, como você falou, da inércia, né? O vácuo te puxando ali, né? Sim. E o próprio podcast, a gente faz aqui o podcast, ele é uma puta ferramenta pra gente de network, né, Gui? Falando disso um pouquinho. Sim, total. Falando até um pouquinho de como isso nos ajuda a fazer networking. O Léo não estaria sentado aqui hoje se a gente não tivesse um podcast. Eu acho que jamais a gente se conheceria se não tivesse um podcast. Sim. Né? Então, isso proporcionou pra gente conhecer pessoas que ao longo do tempo vieram aqui e gravaram. A gente agregou valor na vida dela. Porque, pô, chama ela aqui, a gente bateu o papo sobre o negócio dela, falou sobre a vida dela, mostrou quais são os negócios que ela faz. Depois eu entrego um vídeo lá pra ela, porque ela pode usar. Então, eu agreguei valor na vida. Essa pessoa, normalmente, ela fica em dívida comigo, pequena dívida. Sim. Que quando for a hora, vai gerar alguma coisa que seja daqui 10 anos. A lá Dom Corleone, né? Não é indireta não, tá, Léo? Não, é você começar a pensar como é que você vai pagar a dívida pra ele. Isso já aconteceu, mas, por exemplo, estou em Balneário Camboriú. Mas já aconteceu pros dois lados, né? Sim. Tanto negócios da gente aqui fazendo com a pessoa que veio, como vice-versa também. Não, mas isso é uma estratégia para você que está no seu negócio aí. E você não entende como isso pode ser relevante para você, isso é uma estratégia. Se eu estiver lá em Balneário Camboriú hoje, eu tenho um telefone de alguém que eu conheço, assim, que conhece o mercado imobiliário. Vou abrir uma loja da GD lá em Balneário Camboriú. Eu sabia que aquela casinha de praia que o Cássio falou era um apartamento desse. Sabia. Mas você precisa de dinheiro emprestado também. Mas isso é uma ideia e é uma ferramenta. Se tiver uma casa para ficar, já pode ficar na casa do Léo. Na casa dele. Tá convidado. Já tá na Réveillon é clássico. Réveillon tranquilo. Mas tem lugar para ficar, né? Falando disso,
você está exposto já te ajuda a fazer um network porque você demonstra autoridade, você conhece pessoas, então os negócios eles vão acontecendo, pode não ser agora, mas daqui uns 10 anos pode ser que o nosso caminho se cruze lá em Balneário e que surja alguma coisa porque a gente se conheceu no passado. Então, se você tem uma empresa não está olhando para isso, chame meu amigo Guilherme aqui da Nobox, né? Pede para ele te ajudar, assim como ele vem ajudando a gente na criação, fazendo um pouquinho do pitchzinho do nosso patrocinador aqui, né? A gente fica zoando com ele tava vendendo a gente, tá vendo? Pô, tá vendo? Mas, cara, isso foi imprescindível para minha empresa, que é a GD, que está aqui em cima. Tá trazendo negócios, a gente conhece pessoas muito boas, está envolvido cada vez mais com as novidades, as metodologias de construção inovadoras, steel frame, formas plásticas, o que seja, a gente está conhecendo a gente de todos os mercados envolvidos no nosso ramo. Então não é só para sentar aqui, ganhar audiência e ser famosinho no Instagram. A gente não está nem aqui para isso. É para realmente como uma estratégia. Não era para isso? Não era. Realmente uma estratégia. Ele fica falando isso até começar a entrar o patrocínio, ficar famosinho, virar um blogueiro. Tudo bem. Aí vai largar a marcenaria ali o dia a dia, você vai ver. Então, se você aí tem um negócio, mesmo que seja tradicional, quer inovar no seu mercado, quer ser uma referência, chama a Nobox aqui, a gente só senta, grava, fala um monte de merda e depois alguém gera dinheiro pra gente aí de alguma forma. Fala aí, Gui, o que mais a Nobox faz aí que pode contribuir pro pessoal? Faz uma porrada de coisa, cara. É um negócio legal, acho que disso que você tá falando, assim, uma coisa até que o Léo falou no começo, cara. Hoje em dia, o que a gente aposta muito aqui? Na verdade, a gente são 6 empresas no grupo e a gente aposta em todas as nossas empresas. A gente abraça o marketing de ponta a ponta, porque é uma coisa que, da mesma forma como no empreendedorismo, na construção, tem muita coisa que não é dita, não é explorada, no marketing é a mesma coisa. Então, muito se fala do marketing digital, aí o fulano lá só faz o marketing para eventos, a agência de eventos, o outro vai lá e faz a parte de viagem. Então, assim, mas pouquíssimas empresas, ou para não dizer nenhuma, mas não conheço até então, o nosso modelo é bem inovador de olhar o marketing de ponta a ponta. Então, passando pela parte do orgânico, por exemplo, por que a gente tem estúdios, por que a gente faz essa parte audiovisual? Para ajudar nossos clientes a gerar esse tipo de conteúdo. Senão o cara tem essa dor e ele não, às vezes, não identifica isso sozinho e ele tem que ir no mercado comprar isso sozinho. E ele não sabe o que ele precisa, para quem que ele compra, quanto que ele paga, como que ele faz. Então, a gente tem muito essa solução de ponta a ponta porque a gente acredita nisso, na verdade, no lance do orgânico. Apesar de falar do tráfego pago e tal, e é do caramba, dá resultado. Mas se o teu orgânico é mal feito, o tráfego pago vai dar um resultado muito abaixo. O tráfego pago acelera, né? Ele acelera, mas se o orgânico não tiver e às vezes você gasta muito mais. Você tem clientes que chegam aqui gastando, cara, assim, dinheiros absurdos mesmo de tráfego. E a hora que você vai olhar, você faz 3 coisinhas no orgânico que o cara não faz ideia disso e aumenta o resultado infinitamente, assim. Então, isso é um lance muito maneiro. Então, na verdade, a gente vai sempre de ponta a ponta, né? Do tráfego pago, marketing digital, eventos, corporativo, associativo, live marketing, enfim. A nossa ideia, na verdade, é estar continuamente na perenidade aí também junto com o cliente. Então, o cara vem desde a estratégia que ele precisa para a empresa dele, passando pelo digital, passando por eventos, passando pelo audiovisual e por inovação, né? Essas coisas que você falou, por exemplo, de NFT e tal. Mercado de marketing é a mesma coisa. O que é metaverso? Todo mundo, então metaverso. A gente tem várias soluções de tecnologia, inclusive de metaverso, mas que tangibilizam essas coisas para as pessoas também. Então, isso é uma verdade em todos os negócios. Por isso que até procurei trazer algumas coisas disso, porque é muito legal. O que eu olho muito é o seguinte, o negócio do Léo não tem nada a ver com o meu e tem tudo a ver. O negócio do fulano que mexe com rodapé tem nada a ver com o meu e tem tudo a ver. Uhum. O legal do marketing e vendas é muito isso, né, cara? Esse lance de network que a gente está falando, tudo isso no fundo é marketing, né? A forma de saber vender o negócio e tal, enfim. E pensando nisso assim, Léo, como é que você vê, por exemplo, no mercado imobiliário, a gente falou do networking e tudo mais, agora, por exemplo, lá nos teus alunos, né? Qual que é óbvio, você entregar o conteúdo do teu curso, mas a metodologia, como é que você posiciona, estrutura isso para um cara, por exemplo, fiquei curioso, você falou de um ex-militar americano, né? Esse cara no Brasil, ele tá pensando o quê? Em trazer a moeda para cá super valorizada, ou o cara tá pensando o seguinte, como é que eu realmente opero isso no Brasil? No geral, os teus alunos mais diferentes, assim, na tua metodologia você posiciona essa questão do marketing, vendas, como o cara transforma isso num produto? Qual que é? Esse cara em específico, ele é brasileiro, morou 26 anos nos Estados Unidos. Legal.
E ele voltou a aprender português através das minhas aulas. Que legal, cara. Foi uma história bem bacana. Foi me visitar lá em Balneário Camboriú. Uma das poucas pessoas que eu tive realmente condições de receber, porque senão fica bem corrido. Fomos no show do Gustavo Lima, junto com a namorada dele, com a minha. E a gente se divertiu pra caramba. E ele voltou a falar português há pouco. Que legal. E aí tá executando alguns empreendimentos. Ganhou muito dinheiro também nos Estados Unidos, Sim. né? Foi como encanador, daí foi para a Marinha ou para algum das forças aéreas, das Forças Armadas lá dos Estados Unidos. Ficou muito tempo aí, se aposentou por uma lesão que ele teve e está aqui agora. A metodologia eu ensino toda segunda-feira nas minhas aulas ao vivo. Eu não escondo nada nessa parte, também não teria problema em falar aqui, porque o buraco é muito mais embaixo. Por mais que eu ensine tudo, o cara precisa de um acompanhamento. Ele vai ter dúvidas ao longo do caminho, por isso que a gente tem a comunidade Domus, não é só um curso, é a comunidade, porque tem uma equipe de suporte tirando dúvidas da turma lá também. Mas essa estrutura que eu criei, eu pensei assim, como eu fui professor anos atrás, uma coisa que me ajudou muito a aprender a ser didático. Quando eu fui professor e estava morando numa cidade lá do Oeste, eu fui também vendedor dos cursos dessa unidade, de informática e também de outros produtos que eles tinham. E aí a diretora me falou assim, olha, a gente vai lançar um curso de tricô. E a gente precisa de uma apostila. Faça a apostila. Então, com base em quê? Faça a apostila. Na tua carreira de tricô. Faça a apostila. Eu tive que pesquisar na internet. E aí eu pensei, como que eu estruturo o aprendizado do tricô aqui numa apostila, né? Por onde que a pessoa deve começar? Ela não vai começar costurando, ou seja o que for. Ela vai começando entendendo qual que é a fundamentação do negócio. Então aquilo me trouxe muito aprendizado de didática. E aí, na hora de estruturar esse primeiro curso, que é até hoje o Método Domus, eu pensei assim, o que a pessoa tem que fazer se ela não sabe nada do mercado? Nada. Qual que é a primeira coisa que ela tem que olhar? E depois, qual que é a segunda? E qual que foi os meus principais erros ao longo do caminho, para que ela não faça novamente? Qual que é o cuidado que ela tem que ter aqui, e depois. E foi assim que eu estruturei a metodologia, né? E aí, nenhum produto resiste ao primeiro encontro com o cliente, não é? É assim que a gente ouve em todo o MVP. Então, foi testado esse ali e começou a vir algumas dúvidas dos alunos. Pensei, aqui eu tenho que ajustar isso aqui para não ter mais que responder para ele, porque tem que estar no conteúdo. E fui lapidando o curso, já regravei algumas vezes, porque há uma grande diferença entre ser vendedor de curso e ser professor. Totalmente diferente. Né? O vendedor vai vender uma vez, mas não vende mais. Por quê? Porque ele só fez a venda, mas não se preocupou com a entrega. E a gente tem um cuidado muito grande com a entrega. Assim, o NPS alto, cuidado com o atendimento do cliente, para que ele possa permanecer com a gente por vários anos. Tanto que a manutenção da assinatura dele se permanece com a gente. Né? Então, para qualquer pessoa que está entrando no mercado, seja médico, seja qualquer outro personal trainer, seja músico, tem cantor também que está na comunidade, os fundamentos do mercado são os mesmos, para qualquer região do país. Ele tem que olhar para os mesmos pontos. Mas ele tem que aprender a analisar, porque há uma diferença entre você ensinar dicas, e as dicas elas servem para Balneário Camboriú, mas não servem para São Paulo, não servem para o interior do Paraíba. Mas quando você trabalha com fundamentos, ele vai entender isso aí e ele vai aplicar em qualquer lugar, né? Legal. Então foi por aí que foi construída essa metodologia. Bacana. E você fala de comunidade, a galera interage entre si enquanto tá lá, enfim, faz um networking dessa comunidade também. Mostra as casas que estão construindo. Isso. Isso também é muito louco, né, cara? Isso tem muito valor, né? Muito valor. É aquela história, né? Uma brasa que fica longe da fogueira, ela acaba apagando. Então, se a pessoa, às vezes, não está empreendendo ainda, mas está na comunidade, e ela vê que outro cara postou uma casa lá que está construindo e tal, ele já vai vendo que é possível, ele já vai vendo... Tá no ambiente, né? O ambiente contagia, né? Contagia. Vale muito a pena. E agora, depois de 2 anos, a comunidade realmente assim tomou tração, ganhou tração, o ambiente lá, né? Que no começo tinha poucas pessoas, agora com cerca de 3 mil membros,
já tem bastante interação entre eles, já criaram sociedade dentro da comunidade, legal. parcerias, tudo é muito bacana. E muito como é que bacana. você se divide aí entre esse trabalho de professor agora e as incorporações? Sim, tem uma frase muito boa de um amigo meu, que é o Israel Grado, ele fala assim, é só fazer tudo mal feito. É igual o pato, né? Fácil. Não nada, não voa, não canta, Faz tudo, não faz nada direito. Faz nada né? direito. Uma coisa que eu tive que aprender depois de ser o fazedor, né, das atividades é se tornar o gestor das atividades. É trazer pessoas boas para o time e ter posições bem definidas, dar autonomia para elas errarem, mas para elas tomarem decisões, né, e não se sentirem mal se errarem. Só não pode errar feio e não mais de uma vez a mesma coisa, né? Mas tem autonomia para testar, para fazer as coisas acontecerem. Meu telefone no primeiro ciclo de casa tocava, sei lá quantas vezes no dia, assim, eu simplesmente não aguentava aquilo. Eu comecei até a criar fobia num tempo ali de tanto tocava, assim, porque era muita coisa, porque tudo recaía sobre mim, né? Toda a decisão tinha que passar sobre mim. E aí eu comecei a aprender a estruturar uma gestão, contratar um time. Hoje, nas empresas, eu tenho em torno de 20 pessoas. Eu realmente não sei o certo, porque é dinâmico. A partir de agora, começa a ficar um pouco mais dinâmico a equipe. Então, eu tenho equipe de canteiro de obras, equipe de engenharia, tenho equipe de financeiro, orçamento, compras. E também uma equipe de marketing para treinamentos. E eu só consigo estar aqui hoje conversando com vocês, ter autonomia para pensar no próximo movimento do negócio, porque eu estruturei um time que tem liberdade para tocar o operacional do dia a dia. Isso é muito importante para qualquer pessoa que está empreendendo. No começo, mão na massa, Mão no na tanto massa, jeito, tem que aprender tudo, você tem que fazer o negócio virar tração. Mas quando você percebe que já vem tração, você precisa deixar as coisas na mão de outras pessoas. Sim. Obviamente, o nível de qualidade vai cair um pouco no começo, Sim. mas dando tempo, essas pessoas ultrapassam o que você faria. Ultrapassa. Né? Então, é só uma questão de tempo, de oportunidade e das pessoas que estão ali entrando nessa oportunidade e abraçarem a causa. Sim. Porque se também não abraçar, não vai. Um grande erro das pessoas, do gestor ou de quem está se tornando gestor, tá deixando de ser o eu presa para uma empresa, é querer trazer uma pessoa para o time e na primeira semana ela já tem que performar no mesmo nível que o empreendedor que está, sei lá, 5, 10 anos fazendo aquilo todos os dias. Cara, ela precisa ganhar esse tempo de cancha para poder equalizar, inclusive superar, como você disse. Você precisa passar a sua visão, porque ela não vai pensar da mesma forma que você pensa, ela não vai ter a mesma vivência. Às vezes você olha para uma situação, um problema, ali você já viveu aquilo umas 50 vezes, você só faz assim. A pessoa nunca viu aquele problema, ela não sabe como resolver. Mas você tem que deixar ela errar. Tem que deixar ela errar. Hoje eu também só consigo sentar aqui e gravar. Hoje a gente tá numa sexta-feira. Fazendo mal feito. Porque tem pessoas. Porque tem pessoas. Não podia perder essa. Porque tem pessoas tocando. Agora, nesse exato momento que eu tô gravando. A fábrica tá cortando peça, tá fitando peça, tá furando peça, tá embalando, tá entregando. Deve ter umas 12 ou 13 equipes montando em casas diferentes agora. O supervisor de montagem deve estar maluco visitando essas obras, vendo os probleminhas pequenos de cada obra, pecinha com defeito ou não. O pessoal de vendas deve estar atendendo um monte de gente, fazendo projeto. Falta 2 dias para acabar o mês, deve estar uma loucura. E eu tô aqui tomando uma cervejinha e conversando. Olha que maravilha, tô brincando. Isso aqui é um trabalho sério, né? A gente fala brincando, mas isso daqui... Você toma muito risco, né, para estar aqui. Qual que é o meu papel? Eles fazem a empresa funcionar, eu faço a empresa crescer. Sim. Se eu fizer ela funcionar, ninguém faz ela crescer. Ninguém faz ela crescer. Ninguém tá olhando pro próximo nível dela. Então, tá sentado aqui hoje é fazer ela crescer. Sim. De alguma forma. Sim. Então, isso é muito importante para o empreendedor nessa virada. No começo, não tem como que se você for já começar trazendo uma pessoa para cada coisa, você não começa porque já é caro. Sim. Você faz um pouco de tudo, mas depois tem que ter essa virada. E essa virada é um ponto crítico, né? Porque o proprietário da empresa, ou quando ele está construindo uma empresa, ele ainda tem que estar na mão da massa e agora ele tem que dividir a atenção dele no treinamento e no suporte da equipe. Então esse momento ele é crítico, né? Mas depois que acontece essa passagem de bastão, ele começa a respirar de novo, né? Já não precisa mais tocar todos os dias, 7 dias por semana, das 8 da manhã às 10 da noite. E não é para esse gestor, esse empreendedor, ele
ficar agora de boa e não precisar mais trabalhar, mas simplesmente para ele ter tempo para aerar a cabeça dele e poder pensar em novos negócios, em novas parcerias, criar novos negócios. Isso, né? e quando você fala de delegar, não é delargar, você tem que ter conversas com essas pessoas de vez em quando, não precisa ser igual era toda hora, né? O tempo todo, conversando o dia inteiro no telefone, mas de vez em quando mapear o que está acontecendo, por quê, aqueles problemas e tal, criar indicadores para que você veja se o negócio está indo para cima ou para baixo, né? Por exemplo, com o meu direto de obras, né, que coordena as obras, o engenheiro Maurício, eu converso com ele diariamente, algumas vezes por dia, por telefone ou por WhatsApp. Mas com a equipe dele, com o time de auxiliar de engenharia e os engenheiros que estão no canteiro, é com ele que ele conduz isso. Você passa a conversar mais com os líderes e eles disseminarem o resto. Isso. Né? Mas é o caminho natural. É. E parabéns pelo que você vem construindo. Muito, muito legal. Quanto custa a comunidade? Pode falar. A comunidade Domus tá pela metade do dobro agora. Promoção de Black Friday. O bom que ele é sincero. Black Fraud. Black Fraud, metade do dobro. Vai ter um monte dessa aí, né? A comunidade, ela é uma assinatura anual. Eu realmente não... E agora é real, eu não sei qual que vai ser o valor dessa próxima turma, porque agora a gente não vai mais abrir nenhuma turma esse ano. Né? Mas depois de um ano que a pessoa está, ela paga uma assinatura de R$ 97,00 por mês para estar na comunidade, para permanecer depois de um ano. Né? Então, o primeiro ano tem um valor maior e depois, para ela permanecer, tendo acesso a todas as atualizações dos conteúdos. Agora a gente tem documentário das casas também lá, atualizações dos materiais das aulas e também, principalmente, a comunidade, que a comunidade tem a nossa contabilidade lá dentro que dá suporte, tem os meus mentores que dão suporte, tem correspondente bancário que está lá dando suporte. Então ele tem tudo lá para tirar dúvidas do dia a dia que vão surgir e também com os próprios colegas, os próprios membros da comunidade que estão também colocando a mão na massa e tem muito a agregar em cada região do país, né? Então é um ambiente de networking além do aprendizado em si. Isso aí. Legal. Muito bom. A gente precisa falar também dos nossos outros patrocinadores, né? Que tem um pouco a ver com o seu negócio. Né? Se você quer construir para vender, mas você não está com o capital em mãos para fazer isso com dinheiro próprio, segue o pessoal lá da Minha Casa Financiada, que eles conseguem viabilizar o crédito para você e conduzir você também nesse processo de construção financiada, tá? Mais focado para financiamento, tá? Fora isso, também eles têm uma loja de material de construção online, no qual todo construtor pode vender o seu próprio produto, vender produtos de outras lojas de material de construção com 4% de cashback. Né? Que legal. Muito legal, né? Isso que eles estão trazendo. Eles estão trazendo muitas soluções. Para o construtor, o cashback. Para o construtor. Então seria muito legal. Depois eu posso apresentar os meninos aí para vocês fizerem negócio juntos, com né? certeza. Criar famoso networking. Famoso networking, né? Também tem que agregar valor para ter uma moradia lá em Balneário Camboriú quando for visitar lá. O Cássio tá focado no Réveillon, ele não tá focado em mais nada. Aí já, né? Segue o pessoal lá, binha.casafinanciada no Instagram, no YouTube, tem live todo dia lá também, como viabilizar os negócios. Acho que são bons parceiros para vocês caminharem junto aí. E podemos falar da geração design, né, Rodrigo? Que a gente fica... Com certeza. A gente faz pouco merchan da nossa loja de imóveis, né, pô? Estamos falando, mas ainda não tanto. Vamos fazer um episódio comigo de convidado falando dela, pô? Tá faltando isso. Não, mas você que acabou de construir uma casa para vender, tá pensando assim, será que se eu fizer uma cozinha, ela não valoriza 50 mil essa casa? Será que se eu não colocar um closet aqui nesse quarto, ela não vai vender mais rápido? Ou mesmo é uma estratégia para quando o produto não está tendo liquidez. Essa Exato. casa aí, mobiliar é o caminho, né? Você dá um diferencial, deixa a casa pronta para a pessoa. Isso, a família ela vai conseguir se enxergar naquele imóvel com mais facilidade. Quando tem a cozinha ele já fala, não, já posso vir, eu durmo no chão, faço qualquer coisa. Então, chama a GD aí que resolve seu projeto 3D, mobília tudo para você e você vende a casa mais fácil, fica todo mundo feliz. É isso aí. Obrigado, Léo. Eu que agradeço o convite de vocês, a disponibilidade aqui, bate-papo muito bacana e espero que vocês nos visitem agora lá em Balneário Camboriú, né? A gente já tá, na verdade, com a viagem paga, só tava Réveillon, procurando a casa. Só tava buscando a casa que a gente ia ficar. Manda a localização e dá 15 minutos que a gente chega. A gente não conhecia ninguém lá ainda, mas agora já tá resolvido. Esse foi o motivo do convite, inclusive. Agora os caras ficam assim, pra onde eu quero viajar? Fica procurando criador de conteúdo na cidade tal, empreendedor na cidade tal. Mas antes mesmo até de a gente finalizar, eu gostaria de ver o que você vê da sua visão para o mercado para o próximo
próximo ano, nos próximos anos aí? Como que você enxerga isso daí? Sim, essa é um ponto interessante porque toda a instabilidade econômica, política, gera esse receio na pessoa. E agora? Será que agora será que vai viabilizar? Será que vale a pena construir? Será que não vale a pena construir? E o fato é que, mais uma vez, a gente tem que retornar aos fundamentos do mercado, né, do mercado imobiliário. As pessoas precisam morar. Cada vez tem mais pessoas no mundo. No Brasil também, é um país de terceiro mundo, é um país que tem mais natalidade. Gosta de fazer filho. Gosta de fazer filho, no português mais claro. As pessoas estão demorando mais para morrer, né? Então estão tendo uma vida mais longa. Então, precisa morar em algum lugar. A gente não está na Índia, a Índia tem uma cultura de patriarca, os filhos com os netos e todo mundo morar na mesma casa, 20 pessoas na mesma casa, não. Aqui, se o cara separa, ele vai comprar um apartamento ou uma casa. Se ele casa, ele vai comprar um apartamento ou uma casa, né? Então, tem filhos, ele já começa a mudar de casa. E tá sempre fazendo esse upgrade também, né? Não. Indo pro próximo, que inclusive é o nicho que eu atuo, né? Casa de alto padrão é a família que já tem uma moradia muito boa e que está indo para um próximo nível de moradia. Então, o fundamento do mercado é esse, que a demanda ela continua. A gente só tem que identificar onde que está tendo uma latência maior dela, né? Pode vir direita, esquerda, cima, embaixo, frente. Os fundamentos, as pessoas precisam morar, né? É óbvio que uma taxa de juros mais baixa, ela beneficia o mercado. Mas daí, qual que é o melhor momento para entrar no mercado imobiliário? Quando a taxa de juros está alta, porque quando ela cair, o teu imóvel está pronto, né? Então agora, taxa de juros 13,25, ela vai baixar para um dígito novamente. Talvez dentro de 12 meses ela vai estar. E aí o que vai acontecer? Mais gente querendo comprar imóvel porque o financiamento diminuiu de taxa de juros. Agora é um bom momento e o cara começar, que ficou esperando os juros cair, vai começar a construir a casa daqui 2 anos para vender daqui 3, 5 anos. E aí vai estar com uma nova alta de juros, que é um ciclo. E aí vai estar com a casa com um pouco mais de dificuldade, talvez, de vender. Então, esse é o fundamento do mercado, é importante analisar. O próximo ano é um ano que a taxa de juros vai voltar a baixar. Nós estamos com um mercado brasileiro e realmente o mercado imobiliário ele é muito afetado pela economia e principalmente pela confiança das pessoas no futuro, né? Uhum. Se ela não está confiante, ela fala, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Né? E daí ela posterga a aquisição do imóvel. Não quer dizer que ela não vai comprar mais, que ela deixou de precisar daquilo. Mas ela posterga, não, deixa pro mês que vem. Vamos ver o que vai sair, né? Isso, e segura um pouco mais. A gente percebeu uma demanda meio represada ali. Reprimida. Esperando dar o final de semana agora. E o que vai acontecer? Não sei, eu só sei que essa última semana o que apareceu de orçamento foi... Cara, assim, ó, foi o que assustador. Vai acontecer na segunda-feira é que independente de quem ganhe, o mercado vai continuar, as pessoas vão continuar consumindo, vão continuar... Sempre em frente. Ah, não, o Lula ganhou, então não vou morar em lugar nenhum. Eu vou embora do país. Não, e mesmo pro investidor, né, cara? Porque bem ou mal, por mais que a taxa de juros esteja mais baixa ou mais alta, o que muda ali a atratividade para ele, mas no geral o investidor está procurando sempre diversificar, né? Sim. Então o cara sempre olha para imóveis no longo prazo também. Né? E tem esse ponto também, com certeza, porque a gente já teve... Claro, não chega nem perto da possibilidade de haver um confisco das contas bancárias, como aconteceu lá na década de 90. Mas o dinheiro está muito mais seguro numa escritura de um imóvel do que numa conta bancária, né? Então, o ativo físico continua a estar muito enraizado na cultura não só do brasileiro, mas do ser humano, porque é uma questão de proteção, né? É muito menos volátil. Né? Exatamente. O ser humano busca o quê? Proteção, comida e depois problema, né? Então é as duas coisas que o ser humano procura. E uma coisa que a gente sempre fala, se cai um avião na sua casa, você ainda fica com o terreno. Então... E pode ter um segurinho pra dar uma força. Você fica com o avião ainda. Mas, cara, foi engraçado falando disso. O Cleiton, umas 2 semanas atrás, falou pra minha vendedora que se o Lula não ganhasse, ele tava esperando que se o Lula não ganhasse, ele ia embora do país. Eu falei, faz 4 anos que você podia ter ido embora já. Tá esperando o quê? 14 anos aí. Pô, por que você tá aqui ainda? Então, 14 anos um governo de esquerda no Brasil e não quebrou. Cara, a gente sobreviveu
6 anos de Dilma estocando vento, meu amigo. Ô, cara. É difícil piorar. Não, olha, acho que é que nem gato quando a gente joga pra cima, ele vai sempre cair, vai cair. Sempre cai de pé. Sempre cai de pé. Né? O Brasil é muito grande pra alguém conseguir destruir Não, é verdade. E a própria Tiririca fala, né? Pior que tá, não fica. Eu dizia o filósofo. Já fazia o filósofo Tiririca. Grande filósofo contemporâneo. E você que ficou aí até agora, com esse papo super relevante, não se clicou para se inscrever, a gente até falou que ia falar no começo, né? Mas não falou. Se inscreve aí no canal, compartilha esse conteúdo, manda pro seu amigo que quer construir para vender aí, que tá pensando nisso, que quer saber mais sobre o mercado da construção em si, sobre arquitetura, métodos construtivos inovadores. Segue o Micasa aí, que a gente vai ser um precursor aí sobre o que há de novo no mercado imobiliário, no mercado da construção e da decoração. Certo? Se inscreve, vai no Instagram também, segue, manda para 10 amigos lá, porque senão você vai fazer igual o Vinícius, senão você vai morrer. Bota no box a descrição aí, bota o MCF na descrição. Vai embora. Vamos pedir agora só pro Léo deixar aí uma mensagem para quem tá querendo entrar nesse mercado, uma mensagem final aí pro pessoal. Coloca uma música mais emotiva. Põe um dedilhadinho no violão aqui, ó. Cara, a mensagem é que empreender é uma arte, é um desafio para qualquer ramo, mas no mercado imobiliário você tem maior possibilidade de dar certo. Porque do chão não passa, eu falo. Digo sempre que do chão não passa. Você não vai construir imóvel, vender e ter prejuízo se tu fez o feijão com arroz. Você vai ter lucro. Qual mercado, qual negócio que você vai investir e que, na pior das hipóteses, é empatar? Não existe. Então, se a pessoa quer mudar de vida, quer ir para o próximo nível da sua vida, ou até mesmo uma renda extra, uma fonte de renda extra, conseguir proteger o patrimônio que ela já tem, multiplicar ele, o mercado imobiliário é o caminho. Todo mundo tem que estar exposto, todo mundo deve estar exposto ao mercado imobiliário. E principalmente na construção de imóveis para venda, que é a etapa mais rentável. Depois que você constrói, esse imóvel já valorizou aí 50%, 60%, 70%, às vezes 100% acima do valor. Então, precisa, como a gente falou durante o podcast, ter essa necessidade de fazer acontecer, não somente a vontade. A vontade não vai fazer o cara tirar a bunda do sofá. Sim, sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, isso. E contar com a gente aí. Estamos aí para compartilhar o que está dando certo e o que a gente está aprendendo no mercado. Né? Isso aí. Deixa seu arroba pro pessoal aí, para o pessoal seguir. Vai subir também na tela aí. Mas... Quem quiser me acompanhar aí no Instagram, @Engiléo_Ribeiro. Se jogar também Engiléo Ribeiro no YouTube, vai encontrar o canal. Toda segunda-feira tem aula ao vivo no canal. Tava fazendo às 8 horas da noite, aí não tava conseguindo dormir, agora comecei às 5 da tarde, agora tá tranquilo. Então, mas toda segunda-feira tem, e fica disponível por 7 dias essa live lá, com conteúdo bem aprofundado sobre construção de imóveis para venda, né? Quem realmente faz isso no dia a dia. É isso aí. Visitem lá a página do Léo, escutem o Micasa, construam sua casa. Muito obrigado e tchau. Compre com a GD. Compre imóveis com a GD e é isso aí. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. Valeu.